Então, boa tarde a todos. A gente vai dar continuação, né, no estudo do Sistema Financeiro Nacional. A gente começou, né, a estudar o processo de intermediação financeira. E aí, a gente está ainda nesses três órgãos principais, né, que é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o CNPC, né, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Se a gente for, se teve um aluno até que me perguntou quais são os três principais órgãos, né? Se a gente falar de órgãos normativos, são esses três. Mas quando a gente fala de realmente dos órgãos que atuam realmente no setor financeiro de forma mais na questão do bancário, são esses três aqui, ó. O CMN, que ele que realmente vai regulamentar tudo, é um órgão mais normativo, ou seja, ele não executa nada, ele só manda, ele só formula, né, as leis, enfim, as normas do sistema bancário, e realmente quem executa é o Banco Central e a CVM. Então, a gente está estudando exatamente as atribuições do Conselho Monetário Nacional. E aí a gente viu exatamente isso na aula passada, né? Que ele é o órgão máximo, né, do Sistema Financeiro Nacional, ele que manda em tudo, ele que é o responsável pela fixação de diretriz, né? Aí quem é que compõe o Conselho Monetário Nacional? O ministro da Economia, que também é o presidente do Conselho, o presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Então, são essas três pessoas, né, que compõem o Conselho Monetário Nacional e são elas, basicamente, que mandam em toda a economia do país. E aí, quais são as principais funções, né, atribuições que eu até expliquei na aula passada? Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, regular o valor externo e interno da moeda, aperfeiçoar as instituições e instrumentos financeiros, zelar pela solvência e liquidez das instituições financeiras e coordenar as políticas monetárias, de crédito, orçamental, fiscal e da dívida. Na aula passada eu expliquei o que significa cada uma dessas atribuições. Hoje a gente vai estudar mais um pouco, de forma mais aprofundada, sobre essas políticas econômicas, né? A política monetária, a política de crédito, a política de orçamento, a política fiscal e a política da dívida pública. Então, a gente vai estudar cada uma delas. A política econômica, ela é uma política, trata-se da política utilizada pelo governo para obter desenvolvimento econômico, né? Em pleno emprego, estabilidade de preço e distribuição de renda. Então, a política econômica é basicamente a política que é responsável pela atuação das autoridades monetárias sobre a quantidade de moeda em circulação, de crédito e das taxas de juros, controlando a liquidez global no sistema econômico. Então, o que seria a política monetária em si? É a política que exatamente vai controlar o valor da moeda e, basicamente, a questão da inflação, ou seja, do valor da moeda, porque uma coisa está intrinsecamente ligado à outra, né? Vocês lembram qual é a definição de inflação? O que é inflação? É algo dos preços em geral. Mas isso, mas de modo análogo, como é que a gente poderia conceituar também a inflação? Como a perca do valor da moeda, né? Em outras palavras, se a gente fosse falar de outro jeito, a gente poderia colocar que a inflação também é perda do poder econômico ou perda do valor da moeda em si. Porque o que você comprava com dinheiro há um ano atrás, ou um mês atrás, você não consegue comprar agora. Então, nada mais é do que a perda, né? A perda do poder aquisitivo da moeda, né? Ao longo do tempo. Então, a política monetária, ela tenta controlar também a inflação. E qual é o instrumento que o governo faz? Qual um dos instrumentos? Tem vários, né? Mas qual é o principal
instrumento que o governo utiliza para o controle da inflação? Eu falei sobre isso na aula passada. Qual é o instrumento principal para o controle da inflação que o governo faz? Aumentar a taxa de juros, né? Isso. Por quê? Porque o pessoal acho que ia investir mais o dinheiro e ia deixar de comprar mais, aí os preços iam cair. Isso é uma consequência, né? Com o aumento da taxa de juros, os investidores, os poupadores, passam. Quando você aumenta a taxa de juros, tanto você influencia tanto os poupadores como os tomadores. Se você aumenta a taxa de juros, o que é que você diz para os poupadores? Vamos guardar dinheiro, porque se vocês guardarem dinheiro, eu estou te remunerando mais. Então, você incentiva os poupadores a não gastarem dinheiro. Se eles guardam dinheiro, acaba que eles não compram, né? Não demandam produtos e serviços. Se eles não demandam, diminui a demanda, né? E a oferta continua a mesma, então os preços tendem a cair. Por outro lado, a taxa de juros também influencia nos tomadores, porque com o aumento da taxa de juros, fica mais caro para os tomadores pedirem tanto empréstimos como financiamento por banco, fica muito mais caro. Então, se há um mês atrás, por exemplo, se eu tomasse R$100 emprestado, eu ia pagar entre juros e o montante, vamos dizer, uns R$300, que é basicamente isso, né? Nos juros, né? Do cheque especial dos empréstimos. É basicamente um juro de 300% ao ano, né? 300% ao mês. Então, você pede 100, paga com 300. Mas agora, aumentando a taxa de juros, em vez de você pegar 100 e pagar com 300, você vai pagar com 500. Então, os juros, né, o empréstimo fica muito mais caro. O crédito fica mais caro. E com o crédito ficando mais caro, os tomadores vão pensar 2 vezes antes de pedir dinheiro emprestado. E aí, os tomadores não pedindo dinheiro emprestado, né, eles ficam sem dinheiro eles não consomem, né? E se não consumir, controla a inflação. Então, a taxa de juros é das ferramentas básicas para o controle da inflação. É lógico que tem outras variáveis, né, que afetam na questão da inflação. Uma delas é a questão das commodities, o preço das commodities e a questão do dólar também. O dólar influencia diretamente na inflação. Por quê? Porque quando você tem o dólar fica alto, a maioria das commodities que estão ligadas ao dólar também tende a aumentar. Por quê? Por que isso? Justamente porque os produtores nacionais preferem exportar para fora do que vender para o mercado local, e aí acaba baixando a oferta de produtos e serviços locais e aí acaba gerando a inflação. Então, o dólar alto também tende a aumentar a inflação. E outra variável, né, é você controlar os produtos, né, de commodities. Como o preço da energia e o preço da gasolina e diesel. Essas commodities, elas puxam a inflação para vários outros produtos. Porque o que acontece? A energia, tudo é feito basicamente da energia, né? Tudo é fabricado por energia. Então, quando a energia sobe, tudo sobe, né? Praticamente a produção fica mais cara e essa produção, esse preço mais caro da produção é repassado para o consumidor. Da mesma forma, a gasolina, né? O diesel, né? Quando a gasolina e o diesel ficam mais caro, o frete fica mais caro. Em consequência, todos os produtos ficam mais caros, né?
Quem pensa, a gasolina tá cara. Não, mas eu ando de bicicleta, eu não ando de moto, né? Eu ando de ônibus, não tenho nada, vai com isso. A gasolina tá cara, tudo fica mais caro, né? Você vai olhar no supermercado, tudo tá mais caro. Mas por quê? Tem todo um porquê por trás, né? Uma das consequências é que tanto a energia tá cara como o diesel tá caro. Outra causa, né, para a inflação tá tão alta, a questão da exportação, né? Exportação de commodities agrícolas. Como a nossa economia é basicamente Professor, rural, oi, gasolina é feita lá na refinaria, eu acho que é assim, né? isso. Mas o Quantas refinarias tem no Brasil? que eu Eu acho que conheço, é em Manaus, sei lá. só tinha uma, que era a BR Distribuidora, que foi vendida, né? Foi vendida entre aspas, né? Que a gente coloca vendida entre aspas doada, né? Que foi privatizada, se eu não me engano, ano passado ou foi ano retrasado. Para você ver, a Petrobras, ela retira petróleo bruto, que é, digamos, mais barato, e exporta para fora o petróleo bruto e importa o que é mais caro, que é os derivados do petróleo, né? Que é a gasolina, o diesel, o querosene, né? Então a gente tinha aqui refinarias, né? A principal delas era a BR Distribuidora. Ainda existe, tá? Mas foi vendida, foi privatizada. Boa parte das refinarias do país foram privatizadas. E aí, só para concluir, uma das outra causa é a questão da exportação de commodities agrícolas, como o arroz e a soja e as proteínas animais. Então, os produtores de arroz preferiram exportar para fora do que abastecer o mercado. O que foi que aconteceu com o preço de arroz? Subiu lá para cima. Tinha uma baixa oferta, uma alta demanda, preço subiu. A soja também aconteceu a mesma coisa. Os produtores locais do país preferiram exportar do que abastecer o mercado local. O que foi que aconteceu com o preço dos derivados da soja, como por exemplo o óleo, né, o óleo de cozinha? O que foi que aconteceu com o óleo de cozinha? Quase dobrou, né, de valor. Proteína animal. Boa parte dos produtores de proteína animal aqui do país, em vez de abastecer o mercado local, preferiram exportar, né? Porque exportando é melhor porque eu ganho em dólar e o dólar está valorizado. Então, prefere exportar para fora do que vender para o mercado local. Então, por isso que a carne está tão cara, né? Está tão cara. Qualquer carne que você for pensar, desde a carne de frango para a carne bovina, né? Tudo está mais caro. E isso daí tem toda uma consequência, vai desde o dólar, desde a taxa de juros, né? Desde o preço da energia, da gasolina. São variáveis que vão se somando, que vai fazer com que a gente tenha a maior inflação dos últimos 25 anos. Nós estamos vivenciando a maior inflação dos últimos 25 anos, né? Desde quando, né, desde quando foi medida, né? A gente só teve períodos maiores de inflação justamente na ditadura, né? Quando saiu a ditadura, em 1985. E aí, o governo, ele trabalha com regime de metas de inflação. O que seria esse regime de metas de inflação? Ele trabalha com uma meta, né? Com uma meta. A meta desse ano é 5,55, se eu não me engano. Mas é em torno de 5% a meta da inflação desse ano. Hoje,
Nós estamos com a inflação de 8,99% ao ano. Então, está bem acima da meta, né, do governo. E aí, por que é tão importante controlar a inflação? Porque a inflação, ela tira o poder de compra, ela perde justamente a característica principal da moeda, que é a capacidade de comprar coisas, né? A capacidade de compra. O poder de compra da moeda. Então, se você tem R$ 100, pegar esses R$ 100 hoje, guardar ele no colchão ou na carteira, deixar ele guardado, próximo ano, se você pegar esses mesmos R$ 100, ele não vai comprar próximo ano as coisas que ele compraria hoje. Ou mesmo daqui a 2 meses. Né? A inflação está tão alta que o que você tem R$ 100 hoje na carteira não vai comprar a mesma coisa há 100 anos, há 2 meses depois, ou 3 meses depois. Por que o salário mínimo sobe todo ano? Justamente para acompanhar a inflação. Mas não é que o salário mínimo subiu por conta da inflação. O salário mínimo, ele já desvalorizou. O salário mínimo ele já está desatualizado, desvalorizado. Ele vai subir próximo ano só para acompanhar um pouquinho a inflação. Mas já faz muito tempo, já faz quase uns 3 ou 4 anos que o salário mínimo ele está perdendo da inflação. Ele não ganhou uma valorização acima da inflação. Então, meio que o salário mínimo está desatualizado, está desvalorizado pela inflação. Aí vamos para a política creditícia. Políticas creditícias são decisões tomadas pelo governo e visam o controle de dinheiro no mercado por meio dos créditos. Essas medidas são usadas para favorecer ou inibir o consumo, e por meio delas, os ajustes necessários são feitos. Essas medidas envolvem mecanismos estipulados pelo governo. Pode ser pelo controle das taxas de juros, taxa Selic, no caso, da economia, ou pela injeção de dinheiro no mercado através de empréstimos, financiamentos ou das ações realizadas pelas instituições públicas ou privadas. Quando o percentual da taxa Selic é atraente, há uma mais facilidade para a obtenção de créditos. Aumenta-se o consumo, né? O crédito, e aí eu vou já falar sobre essa frase, né? Que o crédito aumenta o volume dos meios de pagamento. Eu falo já sobre isso. Então, o que seria a política creditícia? O governo, quando ele mexe na taxa de juros, ele está mexendo na política de crédito do país. Porque quanto maiores forem os juros, pior é para as pessoas conseguirem empréstimos e financiamentos. É tanto que no ano passado e ano retrasado, nossa taxa de juros estava baixíssima, 2% ao ano. Esse foi o menor patamar histórico da taxa Selic. Mas por que estava tão baixo? Você pode se perguntar. A gente compara taxa de juros em países. Uma coisa é você comparar a taxa de juros em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Se você for comparar se você for pegar a taxa de juros dos Estados Unidos, ela está próxima a 1%, de 0 a 1%. A taxa de juros lá é baixíssima. Em governos sólidos, com economias sólidas, você tem a taxa de juros baixa. Justamente para que o pessoal consuma, né? O governo, quando ele coloca a taxa de juros baixa, ele está dizendo o que pro povo. Ele está dizendo, não guarde dinheiro, não adianta você guardar dinheiro, não adianta você investir. Gaste, né? Gaste, consuma, porque se você deixar parar desse dinheiro numa poupança no CDB não vai render quase nada. Então é melhor você gastar do que você guardar. Então, isso numa economia consolidada, como os Estados Unidos, é bom. Mas para o Brasil, né?
Por que o Banco Central baixou tanto a taxa de juros? Porque em 2019, em 2020, a gente tinha uma perspectiva de crescimento. Então, o que o governo disse quando ele baixou a taxa de juros? Está dizendo, não, meu filho, tira esse dinheiro que você tem do CDB, de poupança, não vale a pena, 2% não vale a pena não, vá consumir. Pega esse dinheiro que está guardado e vai consumir, porque esse dinheiro, você estando parado em poupança, em investimento que renda a taxa Selic, não está rendendo nada. Então, tire seu dinheiro e gaste, porque não vale a pena investir. Basicamente é isso que ele diz. Quando o governo aumenta a taxa de juros, agora está 5,5%, aí ele diz o contrário. Se tu investir, eu te pago, eu dobrei praticamente a rentabilidade de um ano para cá. Eu mais que dobrei, estava 2%, subiu para 5,25%, ou seja, eu mais que dobrei o percentual da taxa de juros. Então ele está dizendo o seguinte, esse não é o momento de consumir. É o momento de você guardar dinheiro e você investir, porque se você investir, você vai ganhar mais. O dinheiro estando investido, o dinheiro está lá parado. Está lá parado na aplicação financeira. Você não consegue, dependendo da aplicação financeira, você não consegue resgatar. Se você não resgata aquele valor que está investido, você não consome. Se você não consome, você consegue, controlar a inflação. Então, essa política de crédito, ela favorece, ela inibe a questão do consumo, né? Se a taxa de juros está alta, você tende a reduzir o consumo, né? Tanto porque os tomadores vão pagar mais para ter crédito, assim, se eles pedirem para esse financiamento vai ser mais caro para ele, como também para os poupadores, né? Os poupadores vão começar a investir e com isso vai ficar menos dinheiro, né, em circulação na economia. Por que está acontecendo também que a inflação está tão alta, né? Tem outro fator aqui que a gente não considerou. Aliás, 2 outros fatores que a gente não considerou. Alguém poderia dizer quais foram os fatores que eu falei aqui, que eu anotei aqui que faltou eu dizer, que está causando também aumento da inflação? Tem 2 fatores aqui do ano passado que aconteceu que eu não citei. Alguém saberia dizer quais são esses 2 fatores? O que foi que teve no ano passado que aumentou a economia, que aumentou a demanda na economia? Auxílio emergencial. Com o auxílio emergencial, muita gente que estava desempregada e que não tinha nenhum tipo de renda começou a consumir, né? E essas pessoas, elas geralmente pessoas desempregadas pobres, né? Elas não guardam dinheiro, elas não poupam, elas gastam. Né? Diferente de uma pessoa rica, né? Elas gastam. E quando chegar a renda Brasil? Pois é, aí vamos lá, né? E aí essas pessoas começaram a consumir, só que a oferta não aumentou. A oferta permaneceu a mesma, e aí você teve um aumento exponencial da demanda, por causa do auxílio emergencial. Então essas pessoas começaram a procurar produtos básicos, como arroz, feijão, óleo, carne, e aí tudo começou, né? O pobre que não tinha dinheiro para comprar carne, né? Pobre que só comia osso, o ovo, passou a comer carne, né? Com auxílio emergencial. E aí aumentou o preço da carne, aumentou o preço do arroz, aumentou o preço do óleo. Uma da outra das causas também foi o auxílio emergencial. Outra causa, aqui, a inflação está tão alta. Outra causa, taxa de desemprego. Nós estamos hoje com desemprego de 14,5%.
se eu não me engano, 14,5%, que representa 14,8 milhões de desempregados. Se boa parte das pessoas estão desempregadas, elas não têm renda. Se elas não têm renda, elas não produzem. Não produzem. E também não consomem. Nem produzem, nem consomem. Mas principalmente não produzem, porque não tem como produzir sem emprego, né? E quando eu não produzo, e boa parte desses desempregados estão desempregados porque muitas empresas faliram. A gente teve no ano passado uma mortalidade enorme das empresas. Essa mortalidade diminui a oferta de produtos e serviços. E isso culminou no aumento também da inflação. Então, essas são as possíveis causas, né? São as maiores causas que a gente pode citar na questão de por que a inflação aumentou tanto, né? Por que a gente está com a inflação tão grande. Voltando para a política creditícia, ela vai regulamentar exatamente isso, o crédito. Quando eu falo de crédito, eu estou falando de operações, né, em que ou você vai pedir dinheiro emprestado, ou você vai financiar. Ou você vai pedir empréstimo, ou você vai pedir financiamentos, né? Assim, e com isso, tanto os empréstimos como os financiamentos vão ter uma taxa de juros, e essa taxa de juros ela é basilar com a Selic. Não quer dizer que ela seja igual à Selic, mas a Selic é como se fosse a base. A Selic é a menor taxa de juros, é a base, a taxa base de juros. Então, todos os empréstimos e financiamentos estão acima da Selic. Quando você aumenta a taxa Selic, em consequência, todas as taxas de empréstimos e financiamentos ficam maiores, porque elas acompanham a taxa Selic. Então, se a Selic sobe, todos os empréstimos ficam caros. E com isso, as pessoas pensam duas vezes antes de contratar empréstimos. Aí vamos aqui para essa frase, que ele diz assim: o crédito aumenta o volume dos meios de pagamento. Isso é lógico, né? Assim, se você pede dinheiro emprestado, você passa a ter um dinheiro que você não tinha antes. Assim, você pega o dinheiro do banco, um dinheiro que você não tinha antes. E isso você acaba, né, movimentando a economia, acaba gerando, né, mal demanda e consegue pagar algo que antes você não conseguiria se você não tivesse aquele crédito. Então, o crédito ele aumenta, né, os meios de pagamento. Isso é bem lógico, né, bem claro de se visualizar. Aí vamos para a política fiscal, que é a mesma política, tanto faz eu dizer política econômica, orçamental e fiscal. Na realidade, tem uma diferençazinha. A política orçamental ela vai estar relacionada basicamente às receitas e despesas. É basicamente uma coisa, mas se a gente fosse diferenciar, a política orçamentária ela está mais ligada à questão do orçamento em si. E a fiscal, ela engloba mais a questão das despesas, principalmente da dívida pública. Basicamente são a mesma coisa. Vai ter autores que vão dizer que é a mesma coisa, né? Mas a orçamentária ela envolve mais a questão da receita e despesas e a fiscal mais a questão da despesa. Mas ambas são sinônimos, basicamente a mesma coisa, tá bom? Tem só essa pequena diferença. Então, é um ramo da política econômica que define o orçamento e seus componentes, os gastos, né, públicos e os impostos como variáveis de controle
para garantir e manter a estabilidade econômica, amortecendo as flutuações dos ciclos econômicos e ajudando a manter a economia crescente em pleno emprego, né, inflação baixa. Esse seria, basicamente, o modelo econômico mais favorável, né? Você tem uma economia que esteja crescendo em pleno emprego, ou seja, com as pessoas, né, com a baixa taxa de desempregados e com a inflação baixa. Esse seria, né, o modelo ideal. E como fazer isso, né? O primeiro, o governo tem que diminuir as despesas, né? Assim, diminuir as despesas e aumentar as receitas. Mas como fazer isso? Né? Como fazer isso? Nós temos, está em tramitação no Congresso Nacional, esse momento, não sei se vocês já ouviram falar, uma reforma tributária. Não sei se vocês já assistiram o jornal na última semana, o governo tentou fatiar a reforma tributária. Essa reforma tributária ela é importantíssima para aumentar as receitas do governo. E nosso governo está muito endividado. Então, ele precisa de dinheiro, né? Ele precisa aumentar as receitas justamente para poder pagar as despesas, né? Que ele está tendo com auxílio emergencial, né? Com gasto com vacina, enfim, né? Com os altos gastos que não estavam previstos, né? Nas leis orçamentárias, né? Principalmente no PPA, né? No plano plurianual, né? De 2000, que foi feito em 2018, né? No último plano plurianual. Então, o governo aumentou muito as despesas e ele precisa dessa reforma tributária justamente para aumentar as receitas, né? Como é que entra dinheiro no governo? Através dos tributos. E estava tendo uma discussão no Congresso Nacional e uma discussão pública sobre a reforma do imposto de renda das empresas. Hoje em dia, as empresas não pagam imposto de renda sobre lucros e dividendos, que seriam aqueles lucros que você tira, né, depois do lucro líquido, né, e também aquelas empresas que são SAs, né, são as sociedades anônimas, que não pagam lucro, né, lucro depois você tira o operacional, o lucro operacional, ele não tem a dedução do imposto de renda, né, sobre lucros e dividendos dessas sociedades anônimas. Só existem 2 países do mundo que não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos. Quais são os 2 países do mundo que não cobram? O Brasil e a Estônia. São as 2 economias capitalistas, né, mais assim, entre aspas, desenvolvidas, que não cobram esse tipo de tributo. Tem outro tributo e aí está mal polêmico, porque as grandes empresas não querem pagar esse tributo, não querem aumentar, e o governo parece que está recuando, não quer, parece que vai desistir, né? Aí, de outro lado, nós temos também o imposto de renda das pessoas físicas. O imposto de renda das pessoas físicas, ele onera mais a classe média. Pessoas que ganham entre 2 mil a 5 mil reais. Quem ganha basicamente de 2 a 5 mil reais paga uma alíquota que até 22,5% do salário vai para pagamento de imposto de renda. Então, a alíquota bem considerável. Isso falando que ainda tem 14% de INSS. Então, quem ganha 3 mil, 4 mil reais, 5 mil, paga 14% de INSS e 22,5% de imposto de renda. Então, a classe média, né, que são aquelas pessoas que ganham 3, 4 salários mínimos, é bastante onerosa, né?
Em contrapartida, quem ganha 5 mil reais paga isso daqui, ó, é a maior alíquota, 22,5. Quem ganha 10 mil também vai pagar a mesma coisa que uma pessoa de 5 mil ganha. Quem ganha 100 mil reais por mês, né, os artistas de novela, paga a mesma coisa de R que uma pessoa que ganha 5 mil. Quem ganha 1 milhão de reais por mês, paga a mesma coisa que uma pessoa que ganha 5 mil. Isso é justo? Né? Isso é justo? Isso está dentro do princípio da competência tributária? Competência não. Da capacidade contributiva, né? O princípio da capacidade contributiva, que diz o seguinte: quem tem mais deve pagar mais para o Estado. Só que o nosso Estado ele é meio que um Robin Hood às inversas. Ele tira dos pobres para não cobrar dos ricos, né? Tira dos pobres para não cobrar dos ricos. E aí tem outro imposto que poderia também aumentar as receitas, que é o IGF. Eu já falei para vocês sobre o IGF. Imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto ele está previsto na Constituição Federal desde 1988. 1988. Nós já estamos em 2021. Já vai mais de 30 anos que esse imposto está previsto na Constituição. Tá ok? 33 anos, né? 33 anos que está na Constituição Federal e até hoje nunca foi criado. Por que será, né? A Argentina, por exemplo, no ano passado, criou o IGF. Lá também não tinha, mas eles criaram o IGF ano passado justamente para cobrar dos ricos, justamente para enfrentar a crise que o país teve com a pandemia. Por que o Brasil não faz igual a Argentina? Cobra do IGF, né? Começa a tributar os ricos. Por que será? E é coisa que a gente pode se perguntar, né? Por que será? Por que isso não é visto nas escolas? Né? Legislação tributária. Vocês estão vendo que vocês são privilegiados, né? Eu já falei isso para vocês. Alunos do curso de finanças são privilegiados, mas isso não é ensinado nas escolas comuns. Você imagina se isso fosse ensinado nas escolas, todo mundo soubesse disso, que rico não paga tributo. O que vocês achariam, né, que ia acontecer? Muita gente fala que a crise educacional, essa precariedade do ensino, ela é proposital, né? Muitos falam disso, que a crise no ensino ela é proposital. Os políticos, os ricos, eles não querem que vocês saibam disso, não. Não querem pessoas críticas, inteligentes. Querem que pessoas, né, alunos que enfim, né, que basta saber o básico do básico. Não precisa entender de economia, não precisa entender disso, né? Eu quero formar basicamente mão de obra, né, boa e barata e qualificada, né? Não quero formar pessoas pensantes, pessoas revolucionárias que mude o status quo, né? Que mude a elite dominante, né, do país. Para quê? Formar pessoas pensantes para depois tirar o governo e mudar essas políticas? Por que os governantes não se mudam? Por que não muda o sistema eleitoral do país? Né? Que é basicamente os mesmos candidatos de sempre. E a gente continua fingindo, né, essa ideia de que nós estamos em uma democracia, que nós podemos votar em pessoas, em deputados. Existe alternância de poder nesses deputados, senadores, que são realmente que comandam o país? Presidente, excetuando dessa conta das despesas, você não conta, você tira, exceto, né? Tá uma palavra mais bonita, exceto os juros da dívida. Os juros da dívida pública.
Quando você faz essa conta, você pega tudo que o governo arrecada, menos as despesas, só que nas despesas não considera os juros da dívida. Se essa diferença é positiva, nós temos o superávit primário. É o que o governo chama de superávit primário. O Brasil, hoje, nós não temos superávit primário. Nós estamos numa situação de calamidade, né, financeira difícil, viu? Porque mesmo excetuando os juros da dívida pública, a gente não tem superávit primário. Já está com 3 anos que a gente não tem superávit primário. Então, assim, é muito ruim para o país, porque significa dizer que ele não está pagando nem as dívidas. Né? Ele tem tanta dívida, que ele, se eu pegar tudo que ele arrecada com tributos, não dá para pagar as despesas, sendo que eu nem estou considerando os juros da dívida. Se eu não pago os juros da dívida, acaba que vira uma bola de neve, né? Vira juros por cima de juros e a dívida pública cresce exponencialmente. Então, assim, a busca do governo é o superávit primário. Sempre se busca. Mas, nos últimos anos, a gente não tem. Desde 2000, se eu não me engano, desde 2018, a gente não tem superávit primário no país. Tá certo? E aí, a dívida pública, eu já falei para vocês que grande parte da dívida pública ela é feita por investimentos e não por empréstimos. O que acontece? O governo solta títulos da dívida pública. Que é o chamado Tesouro Direto. Então, o governo lança títulos da dívida e aí tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas compram esses títulos, compram a dívida para o governo. Ao você comprar aquele título, é meio que você está emprestando dinheiro para o governo. Então, essa é uma das principais formas de o governo, né, captar recursos. E outra forma é você contratar empréstimos e financiamentos estrangeiros. A nossa dívida, aí você tem a divisão da dívida. Quando a dívida interna é exatamente essa dívida, né, que a União tem com a questão dos investidores, né, e com alguns estados e municípios. Compõe basicamente a dívida interna, né, que é aquela. E a nossa dívida interna é maior do que a externa. A nossa dívida basicamente a interna é basicamente formada pela questão dos investimentos. E a dívida externa do país é exatamente causada por empréstimos e financiamentos, né, que o governo contrata com instituições, tanto países estrangeiros como também com bancos internacionais, como o Banco Mundial, né, o FMI, o Fundo Monetário Nacional, né, justamente para ver a questão das dívidas. Então, a dívida pública é o conjunto de obrigações financeiras do setor público, né, contraídas junto a terceiros para cobrir débitos. Ou seja, quando as receitas de um determinado ente público não são suficientes para arcar todas as despesas. Aparece quando o Estado gasta mais do que arrecada. Ela é contraída com investidores, né, o que eu falei para vocês, né, através de títulos da dívida. E aí, para a última política, né, que é a questão da política cambial, que é o conjunto de ações, né, e orientações ao dispor do Estado destinadas a equilibrar o funcionamento da economia através das alterações das taxas de câmbio, né, que é exatamente o preço das moedas estrangeiras medido em moeda nacional e do controle das operações cambiais. Então, o governo ele começa comprando e vendendo, né? Eu já falei para vocês em aulas passadas. Então, o governo,
para controlar o valor da moeda local frente ao dólar, né? Porque o dólar é a moeda internacional de referência para a questão de compra, né? Tanto por lastro, como também para compra de moedas estrangeiras. Então, o dólar é meio que um intermediário. Da moeda que você quer comprar, primeiro você compra o equivalente em dólar. E aí, qual é a filosofia da política cambial? Ela diz o seguinte, que qualquer pessoa pode transacionar qualquer quantidade de moeda estrangeira, desde que respeitada a legislação da operação e que ela tenha sustentação econômica. Como assim? Você pode, né, transacionar, se eu não me engano, é até 10 mil reais em dólar, né? Em dólar, para qualquer país, isso sem ter, né? Você pode até pegar até 10 mil reais em dólar para viajar para qualquer país, transacionar com esses valores, sem aprovação da Receita Fiscal. Acima disso é evasão de divisas. Você precisa ter uma autorização do Banco Central e da Receita Federal para transacionar valores maiores do que isso em questão de viagem, né? Acima disso, você só pode com autorização expressa do Banco Central. Então, você só pode transacionar até 10 mil reais em valores de dólar, né? Em dólar. Acima disso, você precisar transacionar acima disso, você tem que pedir autorização ao Banco Central e dizer para onde você vai gastar aquele dinheiro. E, além disso, tem que ter sustentação econômica, ou seja, você tem que ter realmente aquele dinheiro, né, para poder transacionar. A dívida pública eu já falei. Aí vamos, só para terminar, né, o Conselho Monetário Nacional, para finalizar a aula. Então, autorizar as emissões de papel moeda. Eu já falei isso para vocês, né, que quando a gente fala de papel moeda, tem todo um ciclo. Quem autoriza é o CMN, Conselho Monetário Nacional, autoriza. Quem emite é o Bacen, é o Banco Central. E quem imprime é a Casa da Moeda. Isso é importante dizer porque a Casa da Moeda... Eu botei o contrário, né? Casa da Moeda. Isso é importante dizer porque muita gente pensa que a Casa da Moeda é uma instituição financeira. Que a Casa da Moeda é uma instituição financeira que realmente quem manda, né, a emissão. E não. A gente sabe que quem realmente autoriza, meu Deus, mas eu estou engolindo palavra. Autoriza. Isso é só porque faz muito tempo que eu não escrevo. Não escrevo à mão, né? Aí a gente meio que engole as palavras. Então, a Casa da Moeda nada mais é do que uma impressora oficial. Quem manda realmente a emitir qualquer valor em papel moeda é o Banco Central. O BC emite, ele pede autorização para emitir do CMN e a Casa da Moeda imprime. Então, aí, o CMN, só para finalizar, ele que fixa as normas, né, as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro. Ele disciplina o crédito em todas as modalidades que você pensar. Ele que determina o percentual do depósito compulsório. Eu falei para vocês lá na primeira aula sobre o depósito compulsório, só voltar aqui, ó. Toda vida que o banco ele cata um percentual de crédito, por exemplo, eu depositei R$1.000 em um banco. Parte daquele depósito vai para o depósito compulsório, que é também denominado empréstimo compulsório, o recolhimento compulsório, e vai para o Banco Central, justamente para que o banco não passe a multiplicar o dinheiro, não crescer o dinheiro.
Porque toda vida que ele capta, se ele pegar esse dinheiro e botar para o tomador, os bancos começariam a criar dinheiro. E os bancos não têm essa prerrogativa de criar dinheiro, né? Quem cria dinheiro realmente é o Banco Central, né? Aliás, o Banco Central não, o CMN, né? Ele que é o grande responsável por a criação, né, de papel moeda, a emissão de papel moeda. Então, esse percentual do depósito compulsório, quem disciplina, né, quem determina esse percentual é o CMN. Regulamentar as operações de redesconto, né? Redesconto, o que é redesconto? Redesconto nada mais é do que o empréstimo que o Banco Central faz para os outros bancos. Então, que seria, né, o contrário do compulsório. No compulsório, os bancos, né, vão e depositam um percentual de toda captação, né, toda operação de captação, eles colocam um percentual para o Bacen. E aí, quando o banco precisa de dinheiro e vai para o Bacen, toma emprestado, esse dinheiro, né, é o que a gente chama de redesconto, que é um empréstimo, né, do Banco Central para os demais bancos. E ele regulamenta também a Constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras do país. Quando a gente fala em instituições financeiras, aqui estão bancos, fintechs, enfim, todas as empresas que funcionam, né, da parte financeira. Pronto, a gente vai parar por aqui, tá certo? E aí na próxima aula a gente começa a estudar o Banco Central. E aí com essa aula de hoje, vocês conseguem resolver a última atividade que eu passei. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Não sei se